Olá, companheiros, em especial os companheiros da Casa do Caminho. Aqui estamos nós, mais esta vez, para desenvolvermos um tema que será objeto do nosso estudo. E hoje, em atenção ao mês de dezembro, esse mês que nos é tão gratificante, esse mês que nos preenche tanto e que faz com que sintamos uma atmosfera diferenciada, será objeto do nosso estudo o livro Boa Nova. Esse livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, um nosso bastante conhecido. Eu ia usar até a expressão um íntimo nosso, mas talvez fosse muita ousadia da minha parte. Então eu prefiro a expressão um conhecido, um querido amigo, aquele que faz chegar a nós tantas oportunidades de reflexão. E o título que estudaremos será o título 2 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor. Importante dizer que o precursor é aquele que antecede, aquele que vem antes, aquele que vem primeiro, que anuncia uma chegada, como queiram. Então, quando falamos em Jesus, é importante que a gente ressalte, mais uma vez, que esse mês de dezembro é o mês do aniversário do nosso querido irmão fraterno e mestre, é o mês em que comemoramos a sua data natalícia, sendo certo que não temos essa certeza de dia, horário, com a precisão que nos é anunciado, mas a gente sempre dedica o dia 25 como sendo a data de nascimento de Jesus, e evidentemente que essa tradição já nos tomou de tal forma que, independente de ser esse o dia do seu nascimento ou não, é o dia que adotamos como comemoração e é o dia que temos como aquele que devemos elevar todas as nossas energias, tudo aquilo que é de nossa crença em relação ao nosso querido irmão, para que possamos homenageá-lo. E por conta disso, nós já percebemos essa atmosfera diferenciada, no mês de dezembro, onde nós percebemos um clima de confraternização maior, onde nós percebemos que as condições emotivas se apresentam de uma outra forma. Então vejam bem, somos tomados de uma fraternidade, somos tomados de mais emotividade, somos tomados de situações que mexem mais com as questões do coração. Tudo isso porque, em razão de estarmos mais ligados através dos pensamentos, através das nossas energias ao nosso querido irmão fraterno, nós o aproximamos. Ele vem sim, está mais pertinho de nós, e dado a sua candura, dado a sua pureza e dado até a sua condição espiritual, vejam só tudo isso que é provocado em nós, tão somente porque nós elevamos nossos pensamentos e aproximamos as nossas energias e as nossas emoções do nosso querido médico das almas. Vejam como o nosso comportamento se modifica, como ficamos mais singelos, como ficamos mais sentimentais, inclusive, Porque o companheiro, esse irmão querido, ele se junta mais de pertinho a nós. Não que em outras oportunidades isso não aconteça, mas é que nessa oportunidade são tantas as vibrações conjuntas que o companheiro, sim, se aproxima efetivamente mais de nós, e tudo aquilo que ele simboliza, tudo aquilo que ele tem de pureza, luz e conteúdo aquisitivo no campo do progresso, ele trazendo consigo, ele faz com que as vibrações, ele faz com que a ambiência seja outra. E nós sentimos, efetivamente sentimos. Realizamos mais campanhas, ficamos mais dóceis nas nossas atitudes, nós ficamos mais atentos nos nossos olhares, tudo isso por conta
daquilo que o companheiro traz para nós nesta data aniversária. Eu diria neste mês aniversário, em que ele comemora, em que nós comemoramos junto com ele ou junto a ele tudo aquilo que é de significado do seu nascimento. E tudo isso faz com que essa aproximação e esse desejo nosso de bem-estar, de bem-aventurança, nos envolva de tal forma que tudo isso que é de energia, de pureza e que o companheiro é capaz de transmitir e nos fazer sentir é muito real, né? Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, nós nesse mês estamos falando mais de Jesus. Não que ele não seja sempre lembrado, não é isso, pelo contrário. Vocês sabem muito bem que a nossa doutrina, ela se baseia em princípios cristãos, se baseia exatamente naquilo que o Cristo trouxe, anunciou e vivenciou. Mas acontece que o nosso envolvimento, como já foi dito, ele é maior. Então, isso faz com que durante esse mês a gente, dessa forma singela e dessa forma agradecida também, nós estejamos mais ligados a Jesus e estudando sim aquilo que nos é possível relativamente ao que o companheiro, ao querido irmão, tudo aquilo que ele fez chegar a nós. E a boa nova é isso. A boa nova é isso. E para aqueles que ainda têm algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida qualquer, a boa nova é a lei de amor. A boa nova é tudo aquilo que o companheiro traz para a gente, é todo aquele comportamento pacato, é todo aquele comportamento didaticamente correto e muito preenchido de conteúdo em relação às nossas vivências uns para com os outros, aquilo que deveríamos exercitar, e já estamos exercitando sim, ainda que não na sua plenitude, mas já conseguimos exercitar alguma coisa, e tudo isso ligado à lei de amor, tudo isso ligado àquilo que o nosso querido irmão fez chegar a nós e ainda faz chegar a nós dessa forma tão potente, dessa forma tão vibrante, que nos faz já nos direcionarmos em caminho, em direção ao nosso progresso espiritual, mas acima de tudo nos faz olhar para aquilo que realmente nos é de benefício. E a boa nova é isso, é falar de amor. A boa nova é querermos que todos sejam tratados da mesma forma, que todos nós tenhamos a compreensão que exigimos para conosco, mas que também possamos fazer com que isso chegue a todos os outros, aos nossos irmãos, que ainda não são tão queridos assim como deveriam ser, mas que certamente serão, e aí sim nós nos entenderemos como iguais. E é exatamente essa boa nova que Jesus veio anunciar, que necessitou, que fez com que o caminho fosse preparado. Muito embora o companheiro tivesse toda a condição de fazer com que aquilo que era de proposta não dele, mas de proposta do Pai, chegasse a nós, nos envolvesse, nos tomasse para que pudéssemos observar, para que pudéssemos ser preenchidos, para que pudéssemos, inclusive, exercitar a partir desse conhecimento, tudo aquilo seria necessário que fosse preparado. E vejam só, quando nós estamos falando do precursor, como eu disse anteriormente, nós estamos falando daquele que antecede, daquele que vem antes. Não necessariamente muito antes, como temos outros profetas, como temos aqueles que vieram numa condição diferenciada para a preparação do povo. Nós estamos falando de um precursor contemporâneo a Jesus. Nós estamos falando exatamente de João Batista. E para aqueles que ainda não sabem, João Batista e Jesus tinham um parentesco. As mães, que eram Isabel e Maria, eram primas, fazendo com que, evidentemente, Jesus e João Batista fossem primos também. E eles, desde cedo, tiveram vivências, né? Por força desse parentesco, por força da frequência, por força de estarem sempre juntos, principalmente durante a sua infância, eles conviveram bastante.
conviveram bastante. E já naquela ocasião da infância desses companheiros, já na ocasião daquela tenra idade, já se verificava em ambos um comportamento diferenciado. E Jesus, como não poderia deixar de ser. E João Batista, como um dos eleitos daquele que iriam propagar a lei de amor, a lei de Deus, essa boa nova também, preparar o caminho mesmo para que Jesus encontrasse um campo mais, não mais fértil, mas um campo mais preparado, usando uma linguagem até mais, não casual, mas talvez mais propensa aos nossos entendimentos, ainda infantis, aquele que viria adubar a terra dos sentimentos, a terra dos nossos interiores, para que quando Jesus chegasse, tivesse aí uma condição melhor de percepção por parte daqueles que o ouviriam, por parte daqueles que estariam sintonizados com ele da forma como pretendida. Então, já naquele momento da tenra idade, como vinha dizendo, eles tinham um convívio bastante feliz, mas um convívio diferenciado, porque ali, naquele momento dessa juventude, já eram ambos dados à meditação, já eram ambos dados ao esclarecimento daqueles que se achegavam a eles, e as mães, tanto Maria quanto Isabel, percebiam isso, percebiam esses comportamentos diferenciados, e isso era motivo até para que elas temessem, porque, como mães, né, elas temiam sim que aquilo que eles passavam, aquilo que já era do entendimento e de interiorização deles, provocasse algum sentimento diferenciado, alguma emoção diferenciada. Mas o convívio entre eles era tranquilo, muito embora fosse um convívio diferenciado, a ponto de fazer com que eles até se isolassem para alguma meditação de per si, tá? Se isolassem, cada um da sua forma, numa condição, mas estavam ali a meditar, já sendo receptores de todas as energias e fluidos que a espiritualidade trazia para que eles absorvessem, para que eles fossem capazes de fazer com que tudo aquilo que eles teriam e fosse do caminho deles, da missão deles, a divulgação da Boa Nova, fosse da divulgação e fosse também daquilo que seria de fácil entendimento e conhecimento para outros companheiros, aqueles que os ouviriam e seriam alcançados pela voz dele, seja a voz do verbo, seja a voz do sentimento, a voz das emoções. E quando eles já se preparavam para essa situação, através daquilo que os distanciava, digamos assim, das outras crianças e de outras pessoas mesmo, aquilo já era motivo de uma preocupação. Essa preocupação materna, né? Que quer com que as coisas sempre se deem da melhor forma para os seus filhos. Mas a preocupação, essa preocupação maternal, certamente não era a preocupação nem de Jesus nem de João, porque ambos já estavam plenos e repletos daquilo que teriam por missão, que teriam à frente para que fosse levada a Boa Nova. Mas esse precursor, que era João Batista, evidentemente que já tinha ali todo um amparo, já tinha toda uma